Olá, aqui é o Guto. Neste vídeo eu vou comentar as atividades da semana 2 do PET do segundo ano do ensino médio. Eu vou tentar explicar de uma forma adicional o que já está explicado e registrado lá na apostila, com o objetivo de contribuir para uma melhor compreensão do que é o princípio fundamental da contagem e também de como aparecem em alguns problemas simples de contagem as conjunções e, ou e como que essas conjunções influenciam os cálculos. Mas eu diria que a coisa mais importante desse vídeo para você compreender é o princípio fundamental da contagem que envolve a operação de multiplicação. Muito bem, o que diz então o princípio fundamental da contagem? Suponha que você precise tomar duas decisões independentes. Se o número de possibilidades ou de maneiras de tomar a primeira decisão for um número A, e o número de possibilidades ou maneiras de tomar a segunda decisão for um número B, então o número de possibilidades de tomar as duas decisões sucessivamente é dado pelo produto de A por B, ou seja, é igual a A vezes B. Vamos exemplificar aqui. Lembra dos looks lá da bonequinha Roberta? Lá das atividades da semana 1? Ela tinha 3 peças de roupa superiores. Era uma camisa, um top, uma blusa de alça, e ela tinha também 2 peças inferiores que eram uma bermuda e uma saia. Lá na apostila até está dizendo que são 2 shorts, né? Eu falei saia e bermuda, mas isso não tem relevância porque são 2 peças diferentes de roupa do mesmo jeito. Para montar o look, a bonequinha Roberta precisava tomar 2 decisões sucessivas. A primeira decisão era escolher uma das peças superiores, ou seja, ela tinha que escolher entre camisa, top e blusa de alça. E aí, de quantas maneiras ela podia tomar essa decisão? Se ela tinha 3 peças, ela tinha 3 maneiras, 3 possibilidades. E qual era a segunda decisão? Escolher uma das peças inferiores e ela tinha disponíveis a saia e a bermuda. Essa segunda decisão podia ser tomada de quantas maneiras diferentes? Olha, se ela tinha 2 peças, então ela tinha 2 maneiras diferentes de escolher. Então, multiplicando o número de maneiras de se decidir entre as peças de roupa superiores pelo número de maneiras de se decidir entre as peças de roupa inferiores, nós temos 3 vezes 2, e isso é igual a 6. A apostila até mostra o desenho de um diagrama da árvore para expressar esse total de possibilidades de montar os looks diferentes. Obviamente foram encontradas, pelo desenho, 6 possibilidades, ou seja, a mesma quantidade que foi encontrada quando aplicamos o princípio fundamental da contagem. E isso está registrado logo abaixo aí do diagrama. Bom, e como fica então a ideia da conjunção e neste problema? É muito simples. Por uma questão de bom senso, para sair de casa, a bonequinha Roberta precisa usar uma peça de roupa superior e uma peça de roupa inferior. Por isso, a gente multiplica o número de possibilidades de se escolher uma peça superior pelo número de possibilidades de se escolher uma peça inferior. Vamos então agora evoluir um pouquinho mais na ideia do princípio fundamental da contagem. E se for necessário tomar 3 decisões, seguindo a mesma ideia da montagem dos looks? Vamos imaginar as mesmas 3 peças superiores, as 2 peças inferiores, e vamos colocar também a escolha entre 4 chapéus. Quantos looks diferentes podem ser montados? Vamos aplicar o princípio fundamental da contagem. Basta multiplicar o número de maneiras de se escolher uma peça superior pelo número de maneiras de se escolher uma peça de roupa inferior pelo número de maneiras de se escolher um chapéu. Ou seja, 3 vezes 2 vezes 4, o que é igual a 24. Mais uma vez, como as escolhas são independentes, uma vez que você não pode, por uma questão de bom senso também, usar chapéu no lugar da camisa para sair, você precisa escolher as 2 peças de roupa. Então, o conectivo e aparece aqui da seguinte forma. Você precisa escolher uma peça de roupa superior e uma peça de roupa inferior e um chapéu. Mais uma vez, por isso a gente precisa multiplicar o número de possibilidades de escolha da peça superior, da peça inferior e do chapéu. Agora pode surgir uma pergunta. Será que o princípio fundamental da contagem pode ser aplicado para um número maior de decisões? A resposta é sim, para quantas você quiser. Eu vou até extrapolar aqui. Se você tiver 1000 decisões diferentes para tomar,
Para fazer isso sucessivamente, basta você multiplicar o número de maneiras de tomar a primeira decisão pelo número de maneiras de tomar a segunda decisão, pelo número de maneiras de tomar a terceira decisão e por aí vai até chegar ao número de maneiras de se tomar a última decisão, a milésima decisão. Enfim, vale para qualquer número de decisões que você queira, que você precise tomar sucessivamente. Agora então que a gente já falou sobre isso, a gente pode comentar a atividade 5 lá na semana 2, e essa atividade ela propõe o seguinte: calcule como ficaria o total de possibilidades que você teve para montar seu look sem repetir. Lembra lá da semana 1? Eram 3 calças, 4 blusas, 2 sapatos e 2 acessórios. Então, aplicando o princípio fundamental da contagem, a gente vai multiplicar o número de maneiras de se escolher uma calça pelo número de maneiras de se escolher uma blusa, pelo número de maneiras de se escolher um sapato, pelo número de maneiras de se escolher um acessório. E fica 3 vezes 4 vezes 2 vezes 2, o que é igual a 48, ou seja, são 48 possibilidades de looks diferentes. E onde está o conectivo E nessa situação? Nas escolhas que precisamos fazer, já que é necessário escolher uma calça e uma blusa e um sapato e um acessório. Por isso, multiplicam-se as possibilidades. Não existe aqui a opção de escolher, por exemplo, uma blusa ou uma calça, né? Por favor, porque aí o look ele não ficaria completo. Agora o item B da questão 5. Bom, no meu caso, como eu só fiz o diagrama da árvore utilizando uma calça, você lembra que eu fiz isso lá na semana 1? Eu encontrei apenas 16 looks diferentes. Aí o que eu fiz? Eu multipliquei por 3, porque era 16 para cada uma das calças, né? E eram 3 calças. E quando eu fiz essa multiplicação, eu encontrei 48 possibilidades de looks. Agora, se você fez o diagrama da árvore partindo de 3 calças, eu gostaria muito de saber se não chegou um momento lá em que você foi puxando os galhos da árvore e o seu desenho começou a ficar meio bagunçado ali, embolado e confuso. Mas se não ficou, parabéns. Lá na apostila existe o exemplo da escolha entre 2 restaurantes. E eu acho importante a gente falar sobre ele. No primeiro restaurante, há 6 pratos, 4 bebidas e 4 sobremesas. No segundo restaurante, há 4 pratos, 2 bebidas e 3 sobremesas. E a pergunta é: quantas opções de cardápio você tem para montar uma refeição completa com uma bebida, um prato e uma sobremesa? Então vamos calcular o número de possibilidades para o primeiro restaurante primeiro. A gente vai aplicar o princípio fundamental da contagem para fazer esse cálculo, multiplicando as possibilidades de escolha para o prato pelo número de possibilidades de escolhas para as bebidas pelo número de possibilidades de escolher sobremesas. Isso dá 6 vezes 4 vezes 4, ou seja, 96 possibilidades de cardápio no primeiro restaurante. E aí, aplicando o mesmo raciocínio, o cálculo para o segundo restaurante vai ser 4 vezes 2 vezes 3, e isso dá um total de 24 possibilidades. E o total de cardápios é dado por 96 do primeiro restaurante mais 24 do segundo restaurante, ou seja, 120 cardápios de refeições diferentes. Antes de finalizar, eu queria falar mais uma coisinha em relação à escolha dos restaurantes. Repare que quando aplicamos o princípio fundamental da contagem, realizando as multiplicações, fica claro que estamos escolhendo um prato e uma bebida e uma sobremesa. Por isso que a gente multiplica as possibilidades de escolha. Só que não tem como você almoçar nos 2 restaurantes. Você precisa escolher o primeiro restaurante ou o segundo restaurante. Mas estão disponíveis para você as refeições de ambos os restaurantes. Por isso você soma o total de possibilidades de montagem de uma refeição dos restaurantes e não multiplica essas possibilidades. E você não multiplica, como eu já disse, reforçando, porque você pode escolher um restaurante ou o outro restaurante. É o que o texto da apostila chama de princípio aditivo, porque nessa situação você precisa escolher um restaurante
ou outro restaurante. Aí o princípio aditivo é aplicado quando você tem implícita essa conjunção ou nas decisões que você precisa tomar. Para finalizar, eu quero dar uma dica para você. Concentre-se no princípio fundamental da contagem. Porque você viu, ele é super simples e é a ideia mais importante desse vídeo. Preste atenção aos contextos e assim você vai saber que operações você precisa utilizar. Aplica o princípio fundamental da contagem, depois soma. O contexto vai te mostrar isso. Fica atento, mas a ideia principal, como eu já disse, é o princípio fundamental da contagem. E a apostila propõe ainda uma sexta atividade, que é uma atividade de você assistir a vídeos sobre o princípio fundamental da contagem e o princípio multiplicativo. Eu tenho a opinião de que isso é muito importante, é muito bom você estudar esse assunto nos vídeos ou em outro material de sua preferência, de acordo também com as suas possibilidades, porque existem os probleminhas clássicos de análise combinatória que sempre aparecem. Inclusive vão aparecer lá nas atividades da semana 3. Então aqui a gente encerra essa resolução comentada das atividades da semana 2 do PET do segundo ano do ensino médio. Na descrição desse vídeo há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais e também se inscrever no meu canal no Telegram. Se você gostou desse vídeo e se quiser, compartilhe com os seus amigos, eu fico muito grato. E pode ser que se o vídeo foi útil para você, seja útil para os seus amigos que estão estudando o mesmo assunto também. Agora eu fico por aqui, deixo com você o meu abraço, bons estudos e até o vídeo com a resolução das atividades da semana 3. Tchau, tchau!